Bom dia, Maicon. Bom dia a todos, bom dia programa Viva Legal. Cidadão, foi um prazer aceitar o convite aqui. Peço desculpa pela demora, tive alguns imprevistos, mas estamos aí. Muito obrigado pelo convite. Pois é, você faz stand-up, Maicon? Faço stand-up comedy. Comecei há pouco tempo, estou fazendo. E é muito legal. Não sei se... Como é que começou esse negócio aí Mas vamos lá, porque é sempre assim. A gente começa do começo. Sim, foi Como é que começou isso? Bom, desde a época de escola, sempre foi o brincalhão, sempre fazendo piadinha com todo mundo. E assim, isso eu já tive uma facilidade em fazer essas brincadeiras. E o stand-up comedy é aquela comédia em pé, aquela comédia sem caracterizado. É uma comédia nua e crua. Então você vai lá, você conta suas próprias piadas, você não conta a piada dos outros, não conta piada tem que contar as próprias piadas. Você mesmo tem que criar piada, contar coisas que aconteceu na sua vida de uma forma engraçada. Então, o stand-up é isso. Então, você não se caracteriza de nenhum personagem. Então, você vai lá, se apresenta você mesmo. Então, parece... É o Maicon nu e cru. Nu e cru. Parece ser uma coisa fácil, mas é uma coisa complicada você falar de você mesmo e ser engraçado ao mesmo tempo. Então, desde a época da escola, sempre fui o brincalhão e tudo mais. Depois de um tempo, agora, comecei a trabalhar como produtor de show de stand-up. Então, eu comecei a trabalhar com os grandes humoristas de São Paulo e todo o Brasil. Comecei a trabalhar... Me conta uma coisa, o texto que você interpreta um texto, quem que você também autoria do texto? Isso também? Tudo é autoria minha. Você que cria as piadas, cria as situações e também vai interpretar. Isso. Existem pessoas que compram textos para poder interpretar. Tudo bem, isso aí pode também. Mas o texto tem que ser original. Então, assim, eu posso tanto uma outra pessoa escrever para mim e eu interpretar, mas o correto mesmo do stand-up é você mesmo fazer seu texto. Não dá para copiar de alguém, não dá para chegar para ser um Ari Toledo, por exemplo, e contar a piada do Joãozinho e Maria. Não dá. Até porque uma das coisas cruciais para o stand-up é isso. Se você copiar texto, é uma das coisas, é um pecado capital. Stand-up. Então, pois aqui em Sorocaba, eu acho assim um mercado. Ainda nós somos um pouco dinossauro para isso, né, Wagner? Tá na moda essa palavra aqui hoje, né? Tá na moda hoje. Cada dia do programa aqui é uma palavra que fica na moda. Hoje é o dinossauro. Você se empoderou dessa palavra. Pois é. É uma coisa meio difícil você começar com essa coisa aqui, ou não, ou estou enganado? Não, é muito complicado. Você se sente um pouco acuado no começo, porque você não tem nenhum recurso para você tentar fazer as pessoas irem. Então você não tem nada. Então você está ali, o palco escuro, só com o foco em cima de você, e você vai ter que contar, vai ter que interpretar. Se você for legal, tudo bem, mas se não for, você sente um vazio enorme dentro de você. Então vou contar um caos para você aqui. Senhor, Roberto, não dá pra falar que você fez, que isso é uma coisa moderna. Esse é da geração Y, Roberto, não é da sua geração isso aí, Roberto. Quando foi o meu primeiro programa na rádio aqui, o meu primeiro programa. O seu primeiro programa. Que eu vim sozinho. Sozinho. Né? E o amigo que trabalhava aqui chamava Ademir. E o Ademir falou assim, ele foi até onde eu trabalhava, falou, não, mas eu te ajudo a fazer o programa. Vamos lá, você faz o programa, vamos então, junto. não sei o que, tal, vamos junto, tal, não sei o que. Chegou aqui, ele sentou aí, Wagner Luiz, abriu o microfone e falou, viu, você tá no ar, manda bala. Vai morrer. Foi um tal de... Foi difícil, não foi fácil, não. Você tem que estar preparado, né? Até você pegar o fio da meada e... né? Vamos lá, Paulinho. Aqui em Sorocaba, aonde você tem se apresentado? Bom, em Sorocaba hoje tem o Sorocaba Comedy Club. Existe já. Fizeram o Sorocaba Comedy Club, que é lá no Shopping Sorocaba, porque aqui em Sorocaba não tinha um ponto de referência, que igual em São Paulo tem o Comedians, que é um local
que é próprio para comédia stand-up. Em Curitiba tem o Curitiba Comedy Club. E assim, agora em Sorocaba tem esse ponto de referência, que é o Sorocaba Comedy Club. Que ele é localizado no Shopping Sorocaba. Então lá, onde tem os maiores shows de stand-ups de Sorocaba. Que vem o pessoal conhecido. Então assim, show lá sempre de quarta-feira até sábado. Todos esses dias da semana sempre vem convidados. Que horas? Normalmente é 9 horas da noite. Então sempre vem convidados que vêm de São Paulo, Curitiba, do Rio de Janeiro. Então, tem uma agenda, tem uma página, tem um endereço social para a gente poder saber tem no como buscar. Tem a página do Sorocaba Comedy Club. Lá eles postam a agenda semanal. Então eles vão postando todos os shows que tem na semana. Mas eu faço shows em vários lugares. Você, por exemplo, esse Sorocaba, do Shopping Sorocaba, como é que é a entrada, o acesso? É gratuito ou não? Tem shows que é assim, por exemplo, shows de pessoas, humoristas muito famosos que vem, a média de entrada é R$20. Vem. Hoje tem, eu participei de uma oficina de stand-up. Quando eu comecei também, eu participei de uma oficina para aprender como fazer stand-up. Eu comecei com o Oswaldo Barros, que é um humorista daqui, de Sorocaba. Então ele disponibiliza isso. Ele faz uma oficina com quem é interessado, ele sempre posta nessa página, abrindo vagas, ele faz uma oficina para o pessoal aprender. Então, o público vai lá para ver essa oficina. Isso, daí faz oficina. Hoje mesmo, teve recentemente teve uma outra oficina com ele, e hoje é a apresentação dos humoristas. Por exemplo, hoje vai ser a estreia de muitos que estão começando no stand-up. Então hoje, se eu não me engano, a entrada é R$10. Vai ser às 9 horas da noite, do pessoal que está começando. Então muitos amigos meus que estão começando o stand-up hoje vão fazer a sua estreia lá no Sorocaba Comedy Club. Ô Maicon, eu tenho mês passado eu tive um assunto relacionado a essa área, né, de stand-up que repercutiu bastante no país e no mundo aí, para os brasileiros, né? Uma humorista, a Marcela Tavares, ela fez um comentário na abertura de um show do Skank nos Estados Unidos lá, e que repercutiu, infelizmente, de forma negativa para ela, porque ela fez uma piada que acertou bem no alvo ali do público que estava ali presente. Ou seja, ela comentou a situação do desemprego no nosso país, que está difícil e tal, e comentou que aquela plateia só estava assistindo ela lá porque a situação está difícil aqui. Ou seja, as pessoas se sentiram ofendidas, tipo, fugimos do nosso país, abandonamos o nosso país. E como trabalhar com o público ali? Antes de começar a fazer as piadas, vocês estudam quem está ali na plateia para não cometer essas gafes? Bom, em relação da Marcela, eu acho que ela foi um pouco infeliz, porque ela, antes de ser stand-up, ela humorista de stand-up, ela é youtuber. Sim. Então o youtuber tem uma posição diferente. O youtuber, ele gosta de falar o que ele quer e, assim, ele acha que todo mundo tem que aceitar. No vídeo dele é legal, porque ele tem bastante visualizações. No stand-up já é um pouco diferente. Você tem que se adequar com a situação. O que ela fez? Eu acho que ela foi infeliz na situação seguinte. Ela foi para fora, eles estavam em outro país. As pessoas que estavam assistindo o show do Skank seriam pessoas que estão com saudades do país. E ela chegou, ela começou a fazer piadas contra o país. Aí, o que aconteceu? Gerou a revolta porque o pessoal olhou e falou assim, não, eu tô com saudade do país. E ela chegou criticando. Mas o stand-up é isso, você tem que chegar e saber se adequar à situação. Então, um exemplo, eu vou sempre, que existem vários tipos de lugares para você fazer o stand-up. Então, quando eu vou fazer num bar e eu vejo que tem pessoas, sempre gera assim, pessoas que gostam de piadas mais proibidas, né? Então, o bar, daí você prepara as piadas para isso. Mas você vai num lugar que você vê que as piadas não vai ser legais, então você tem que retirar as piadas, colocar de umas outras formas, utilizar as piadas adequando-se ao público. Então eu acho que ela foi infeliz nisso. Sim, diga-se de passagem, você falou que ela é youtuber, né? Ela tem
na época, né? Agora provavelmente, mesmo com uma certa repercussão negativa, ela deve ter aumentado ainda, né? Lógico, a divulgação. O pessoal foi procurar ela. As que seguem, os seguidores, ela tem na época ela tinha 2.400.000 seguidores no YouTube, né? Isso. Agora certamente ela deve ter na casa dos seus 13 para lá. Ela pode ter acontecido dois fatores. Uma, em relação ao stand-up, ela pode ter praticamente um pouco se queimado, mas em relação ao canal dela, ela pode ter agregado pessoas, porque pessoas foram procurar, algumas gostaram e continuaram seguindo ela. Então, foi um fato que foi um pouco deselegante na situação, mas ela pode ter conseguido... Você falou que apresenta-se em bar. E uma coisa que é tida em a vida é que o público do bar, de qualquer bar, é um público, em primeiro lugar, heterogêneo, Sim. Totalmente, ele vai lá para se esquecer dos problemas que a realidade se apresenta. Heterogêneo. E heterogêneo, exatamente. Essa é a palavra. Não, só repetir, eu achei palavra, bonita essa palavra. Bonita, né? Ele tá louco pra brigar comigo, esse homem, cara. Perdi agora a linha. Você não serve pra você stand-up, cara. Você vai parar no meio da piada. Continuando, heterogêneo. Heterogêneo. E é um público, sempre artistas, um público que não respeita o artista que está lá em cima. Sim. Então, qual é a sua reação, se é que você já teve reação negativa? Porque é um público difícil. Porque não vai lá, vou no teatro para assistir um stand-up. Então eu vou para lá. Isso. Agora, no bar, hoje vou apresentar o stand-up. Às vezes tem pessoas que vão só para ir no bar mesmo. Só para ir no bar. Então, O que você... É essa a dificuldade. Por exemplo, o Sorocaba Comedy Club é como se forma de um teatro. Certo. O pessoal vai lá, quem for lá é para assistir. E no bar é um pouco difícil, porque às vezes a gente chega para fazer show no bar e a gente publica e tudo, muitas pessoas vão para assistir o show. Mas tem pessoas que estão lá para ir tomar uma cerveja. E o pau d'água zoa? 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 O que é isso? O que é isso, o pau d'água? O pau d'água. O cara que foi lá e já tomou uma a mais, né? Ele zoou o barraco lá? Existem situações de pessoa que começa a te xingar, fala então, que não é isso que eu tô falando. ou pessoas que tomam um pouquinho a mais, aí entra na Entra na farra. farra. A situação do bar que O bagulho você é tem que louco. saber se lidar mais com o público, porque vai ter muito mais interação do que se fosse um teatro. Viu? Antes do sei, você vai dar uma palhinha pra nós. Mas, eu quero falar o seguinte também, ele é radialista, Wagner. Nossa, Ele tem um programa de rádio também. Espetacular. Fala um pouquinho aí pra nós do programa. Estou com um programa de rádio na Rádio Fritura, programa sobre esportes, o Arquibancada. Esporte. Estamos ao ar de terça-feiras e quintas, das 5h30 da tarde às 7 da noite. Então tem um elenco legal, a gente fala muito de esportes, da zoeira do esporte. Então o nosso programa não é baseado em só dar notícia sobre o esporte. Então a gente comenta os causos que acontecem no futebol, as coisas engraçadas que acontecem, porque o futebol, além de ter toda essa magia que tem, ela tem uma zoeira envolvida que é brincar com os times. Eu costumo dizer para meus colegas que perguntam se eu assisto futebol, eu falo, assisto, mas eu gosto muito mais da torcida do que propriamente do jogador ali, do que está acontecendo no campo, cara. A torcida é muito interessante, não é não, cara? Isso, a nossa parte do nosso programa é isso, porque o futebol tem o lado sério, mas deixa para os jogadores, né? Você tá numa torcida, você tá aqueles comentários de torcida, é muito mais legal. E aí começa a brincadeira com palmeirense, com São Paulino, com corintiano. É muito legal isso. Então o nosso programa baseia nisso, porque a gente tenta trazer um pouco do que é o nosso programa se chama Arquibancada, então a gente tenta trazer um pouco de como é a torcida, como um torcedor, como o torcedor falaria algo no assim programa. parecido com Rádio Jovem Pan. Isso. Terceiro tempo deles. Terceiro tempo. Que tinha cada time era representado. Isso. Tem um canal no YouTube
que eu acho que a molecada está acompanhando muito, está crescendo muito, é o Desimpedidos. Nosso programa é praticamente um Desimpedidos na rádio, que é uma zoeira que todo mundo gosta. É isso aí. Estamos aqui com o Maicon. E Maicon, você falou aqui sobre a ideia do stand-up. Você tem alguma... Já brincou um pouco com esse nome seu? Depois existiu o Michael Jackson lá, você já trabalhou alguma coisa? Já fez uma entrada parecida com a do Michael alguma vez num espetáculo seu? A entrada como o Michael não, mas já teve situações de... Sabe, que o pessoal chegar pra mim e perguntar como se escreve. Meu nome se escreve Michael. É mesmo? Então tem a ver, então. Mas aí já chegaram a perguntar pra mim se o nome é escrito com X, cara. Maxon. É difícil, né? Deixa eu entregar um colega aqui, ele acabou de escrever seu nome com C. Eu não sou... É brasileiro as coisas. Deixa as coisas meio brasileiras. Mas o seu Michael então tem a ver com o Michael Jackson de fato, né? Que era Michael Jackson, né? Até confundia a cabeça de algumas pessoas. Mas é o seguinte, para os nossos ouvintes terem uma ideia melhor do que podia ser o stand-up, dá para você dar uma palhinha aí do stand-up? Como é que é, mais ou menos? Bom, é possível? Assim é um pouco difícil por causa do Tem que criar um clima. Tem que criar Olha a piadinha sua, cara. Não mas é isso mesmo, pelo que ele falou. Não, sim. Arquibancada. Então, vamos fazer arquibancada. Faz última quarta-feira teve futebol, não teve? Teve lá o Corinthians perdeu 4-2, né, cara? Até os alunos lá na escola perguntam pra mim, que time você torce? Eu falei, eu era São Paulino como São Paulo tava bem, então, mas agora eu torço pra 2. Eu torço pro Palmeiras ser campeão e pro São Paulo não ser rebaixado. Então eu tô melhor agora do que antes. Antes eu torcia só pra 1, agora eu torço pra 2, né? Você torce pra 2 times, Dois times, agora torço pra um não ser rebaixado e pra outro. Você é bi agora, né? Sim, mais ou menos, né, seu Paulo? Ele não gostou. Não. Ele não gostou da denominação. Ele ficou meio assim, balançou. Times, né? Então, é que eu costumo dizer que eu sou flex, cara. Melhorou a situação, viu? Flex, como é que é aqui? O programa é stand-up no ar. Não tem essa de segurar o rojão, né? Não. Eu costumo dizer, entendeu? Mas tudo bem, viu? Então, como é fazer um programa esportivo? Você tem alguma afinidade com um time, senhor? Bom, eu sou corintiano, né? Então tá fácil fazer Eu sou corintiano, mas assim, a gente tenta ser imparcial em tudo. Tem que falar um pouco de cada time, do que está acontecendo nos times. A gente fala bastante também da Várzea de Sorocaba. Tá. A gente fala, eu também joguei em Várzea. É o sonho dos nossos colaboradores aqui, o Jair Vieira. O sonho dele é conseguir trazer um programa de verdade da Várzea aqui. Ainda não conseguimos fazer isso. Mas a gente pode estar levando ele para comentar lá. A gente... bacana. Falar com ele, fazer essa ponte aí. Isso, porque o nosso programa é isso. A gente gosta de que fale, acompanhe. A gente está acompanhando a Várzea também de Sorocaba, porque a gente gosta também. Também é divertido demais. Você assistir um jogo da Várzea. Não, é espetacular, cara. É espetacular. Eu já vi juiz ser expulso, cara. Eu já vi também. O cara não foi foto, foi sim, tá cartão vermelho. Pega o cartão e falou, você tá expulso, meu cara, sai daqui. Tem ele sai aí, que é melhor pra ele, né? Tem outro juiz na arquibancada aí. Melhor coisa pra ele é sair. Mas então, é legal pra caramba. Então a gente fala, igual mesmo agora, do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tá quase sendo campeão. Pô, a gente tem que comentar mesmo que o Palmeiras está sendo campeão, o Corinthians está numa draga que não está acertando o técnico. Tem que ganhar amanhã. Tem que ganhar amanhã, mas é aquela situação, né? Eu, palmeirense, Mike, você como comentarista esportivo, aí tem programa de esporte, vamos mudando o foco um pouco, ou dentro dele. O técnico realmente ganha jogo, cara? Cara, eu acredito que sim. Por quê? Se um técnico ele não sabe levar o grupo, aí o grupo começa a rachar o grupo e, além de tudo, o técnico pode fazer o grupo pode fazer o técnico cair. Então, se o técnico ele não tiver um comando legal, pode ser que o cara não tenha uma técnica legal, mas se ele saber conduzir as pessoas, aí o time começa a andar. Então, é saber colocar o jogador na posição certa, é uma coisa que o Tite faz. O Tite, a gente viu em pouco tempo que ele mudou a cara da seleção. Por quê? Porque ele não é só técnico, ele vê o lado da pessoa, vê o lado do jogador. Vê hoje o Neymar está rendendo
que ele rende no Barcelona. E ele não rendia na seleção. Então você olhava e falava assim, pô, mas por que ele não rendia na seleção? Por causa disso, porque às vezes o técnico quer aparecer mais que o jogador. E não precisa disso. Hoje o Neymar não tem total responsabilidade na seleção. Hoje ele divide a responsabilidade com outros jogadores. Com Gabriel Jesus, por exemplo, um menino de 19 anos que está arrebentando. Porque o Tite sabe dividir as responsabilidades. Então o técnico ele influencia muito no time. Tá aí, senhor Roberto. Isso é a opinião do especialista, porque eu particularmente, quando eu vejo a seleção brasileira com Neymar, Gabriel Jesus, só esses dois que eu lembro, eu vejo que até eu posso ser técnico daquele time, cara. Fala, rapaziada, joga aí pra vocês e deixa cair o meu na minha conta, agora meu. Tá agora ele forçou. Não é por nada, parceiro. Agora ele forçou, Paulo. Nós estamos falando dos moleques. Seria bom ser técnico na seleção. Olha, e eu iria pro 1/10 do salário. Não, vamos ser mais humilde, 1/20 do salário. Né? Talvez até menos, só que eu não sei quanto é o salário dos caras, então eu vou parar no 20º. Cara, um time desse, olha o celeiro que nós temos aqui, olha o tamanho desse país, cara. Pra ir buscar um Neymar, buscar um Gabriel Jesus, não sei. Não, nós temos de fato um baita de um time e amostragem maravilhosa. Então é fácil montar um time. E pra comandar os caras de fora, vai pra lá, vai pra cá. Oxe, eu faço isso de casa, cara. Imagina lá dentro do campo. Entendeu? Tem que vir. Né? Então, não, e é isso. Mas assim, você olha a seleção brasileira, voltando à pergunta do técnico. É a mesma base que tinha do Dunga, agora com o Tite. Mas agora tá rendendo em 4 jogos com o Tite, 4 vitórias. O Tite pegou a seleção em 6º para eliminatórias, nem estava indo classificando para a Copa do Mundo e hoje é em 1º. Então o técnico ele faz um pouco de diferença assim. Então, legal. Essa é a opinião do especialista, viu, senhor Roberto? Aí, ó, especialista, cara. Esse que nós estamos falando, tá, meu cara? Quem pode. Quem não pode, sacode pra galera. É isso aí. Então, senhor Paulo, mais alguma coisa? Porque de repente o senhor Paulo, Roberto, estou estranhando aqui que o senhor Paulo ainda não se posicionou ainda. Você vai querer fazer stand-up daqui uns dias aí. Vamos, senhor Paulo, fazer stand-up? Aí, olha, a pergunta veio do outro lado hoje. Normalmente ele se oferece. Não, hoje eu tô convidando. Eu tenho um palco em casa. Até a foguete ele já se propôs a lançar aqui. Já entrevistado. Nós trouxemos um físico aqui uma vez. Ele falou assim: eu tô pensando, tem um projeto mirabolante. Ele falou: eu tenho já lá os professores aí em casa. Negócio assim. Não, então ele já se prepara para o convidado. Né? Então ele já deve ter alguma coisa preparada. Né? Estamos chegando aqui nos finzinhos do nosso tempo, né? E eu queria agradecer bastante a sua presença aqui, Gabriel. Eu que agradeço. Queria agradecer a sua presença aqui. Você esteja às ordens a hora que. Mas queria uma hora que você viesse aqui. Sim, eu peço desculpa. Trouxesse um texto, né, para o nosso ouvinte saber o que é stand-up, o que não é, né? Fortalece de novo aí como é que chama o endereço do Sorocaba Comedy Club? Isso. Certo. Sorocaba Comedy Club. Tem uma página no Facebook? Tem a página no Facebook. Página no Facebook, é toda quarta. De quarta a sábado tem shows lá. Sábado tem show, é lá no Shopping Sorocaba. Shopping Sorocaba? Isso. Lá no centro, Afonso Roberto. Vergueiro. Porque agora a gente confunde Shopping Shopping Cidade com Shopping Sorocaba. Você sabe que eu pensei aqui que era no outro shopping lá do Elias, mas tudo bem. No outro. É isso aí. Marco, você quer, para encerrar, você tem alguma coisa para falar? Eu tenho um show agendado num bar, na Eclectic, não sei se vocês conhecem, que é lá na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, do lado da SAF. Dia 3 de novembro, quinta-feira, eu tenho show e até queria deixar um convite para vocês sobre esse show. Eu posso deixar aí para dia 3 de novembro. 3 de novembro. Tá. Para os ouvintes, para vocês sortearem um par de ingressos para os ouvintes. Beleza. E vocês todos estão convidados. Opa! Convite VIP para todos, para ir lá prestigiar o stand-up. Vai estar eu e mais alguns humoristas lá. Legal. Vai ser legal pra caramba.